Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Árvore da Morte, falando sobre Gamaliel, cujo conceito-chave é ilusão. Se você não está inscrito, se inscreva, curta, compartilhe e caso queira participar do nosso curso Práticas de Defesa Espiritual, basta se tornar membro aqui do canal. Inclusive amanhã sai a segunda aula sobre o nosso curso, beleza? Bom, vamos lá. É importante deixar claro que muito provavelmente eu não vou pronunciar corretamente esses nomes de origem hebraica, mas é a ideia em si que importa, né? Então vamos lá. Gamaliel é o mundo das ilusões e nós estamos rodeados de ilusão. São tantas que é até mesmo difícil decidir quais eu vou citar aqui nessa reflexão e quais eu vou deixar de fora. Mas eu acho que eu posso começar contando uma história pessoal. Em 2015, eu visitei Belo Horizonte e os meus anfitriões se ofereceram para me levar para conhecer o estádio Mineirão, só do lado de fora. Enquanto eu contemplava o estádio, alguém disse: "Essa é a rua por onde sobe a torcida do Atlético Mineiro." Eu não entendi aquela fala e pedi para ela me explicar melhor. E ele então me falou o seguinte, que quando tem grandes jogos, como por exemplo Atlético e Cruzeiro, as torcidas são separadas para não ter briga, e elas entram por portas diferentes do estádio. Então, uma rua que é destinada a uma torcida, ela é impedida a outra. Eu fiquei muito espantado com isso, e eu lembro de ter perguntado, então quer dizer que as pessoas que moram nessa cidade, trabalham nas mesmas empresas, às vezes moram na mesma rua, mesmo convivendo todo dia juntas, quando é dia de jogo, por conta da cor da camisa, elas entram por ruas separadas? E todo mundo riu, porque era isso. Talvez isso seja comum, quer dizer, imagino que seja comum em grandes cidades, né? Mas aqui, como uma cidade de médio porte, nunca ouvi falar disso. Bom, então foi a primeira vez que eu refleti profundamente sobre futebol. E eu não assisto futebol, não torço para qualquer time, mas foi ali que eu aprendi a desgostar de futebol. Não do esporte, mas da ilusão criada a partir dele na mente das pessoas. E ao longo dos anos, eu tenho, por exemplo, atendido muitas mulheres que me afirmam que seus maridos conhecem mais sobre seus times de futebol do que sobre seus filhos. Então, a gente precisa pensar no assunto, né? E aqui eu quero frisar que todas as críticas que constam nessa reflexão, elas não são sobre a coisa em si, mas sobre a distração que se cria em cima dessas coisas, beleza? E olha só, as pessoas responsáveis por essa ilusão, elas nem sempre são conscientes do que fazem. Elas também se deixam levar pelo fluxo. Então, é importante deixar claro que eu não tenho nada contra o futebol, joguei muito na minha infância, na adolescência, porém, como tudo mais, ele foi transformado numa indústria, em que milhões de pessoas pobres assistem boquiabertos 22 ricos chutando uma bola. E mais, elas brigam por isso e até mesmo se matam por isso. E nem é preciso dizer como toda indústria é um meio totalmente corrompido. Basta lembrar os escândalos da CBF alguns anos atrás, ou, como se tornou público recentemente, os resultados combinados. Ainda assim, o torcedor fanático e para mim tolo, ele gasta a vida assistindo uma fanfic, entendem? Mas Gamaliel vai muito além disso. Nesse exato momento em que eu abro o meu navegador de internet, que automaticamente está configurado para abrir no site MSN, as notícias que me aparecem são as seguintes: fulano interrompe fofocalizando com notícia triste. Outra notícia: ela descobriu um óleo que devolve a potência masculina. E por fim, Príncipe Harry não é filho de Rei Charles? Entenda a polêmica. E por aí vai, entende? É tudo inútil, com o propósito de iludir as pessoas com assuntos que nada acrescentam em suas vidas. É uma forma de mantê-las presas na ilusão. E como nós vimos na reflexão anterior, o nosso mundo é recheado de trabalhos sem sentido que nos prendem a alma em afazeres que frequentemente não gostamos nem um pouco. É por isso que parte significativa do brasileiro não vê a hora de chegar ao fim de semana e tomar aquela cerveja,
de se embebedar ao máximo possível, a fim de se anestesiar de uma dor que ele mesmo não sabe de onde vem. Eu sempre questiono os meus alunos afirmando que o álcool é uma droga muito mais nociva do que o cigarro. E que ainda assim ninguém vê a foto de alguém morrendo no rótulo de cerveja, né? Mas no maço de cigarro você vê. Você já pensou nisso? Eu não vou dizer o porquê. Vou deixar você matutando. A mesma sociedade que torce a cara para as medicinas da floresta, que salvam vidas e curam depressões, por exemplo, festeja largamente a base de cerveja, como se ela não fosse uma droga. Há quem diz, aliás, que festa sem cerveja não é festa. E, novamente, apesar de não beber qualquer bebida alcoólica, eu não tenho nada contra a cerveja. Aqui eu estou chamando a atenção para o modo zumbi em que boa parte das pessoas vivem, trabalhando feito escravas a semana toda para se entupirem de cerveja aos fins de semana. Aliás, já que nós falamos em droga, em Gamaliel também estão as drogas destrutivas. Tudo aquilo que tira o ser humano do rumo. É a força que embala os produtores e traficantes de drogas. É a força que rege a Cracolândia, onde o indivíduo com a alma quebrada busca mais um trago de alívio. Gamaliel é tudo que é feito para nos distrair, inclusive as redes sociais. Existe um documentário na Netflix chamado Dilema das Redes e que mostra isso muito bem. Como existem psicólogos e especialistas em comportamento humano que se aliam aos programadores para deixar as redes sociais cada vez mais viciantes. Pesquisas feitas no ano passado, por exemplo, mostram que o brasileiro passa em média 5 horas por dia no smartphone. E claro, nem tudo é ruim. Esse conteúdo mesmo está chegando pelas redes sociais, tem muita coisa bacana, sem sombra de dúvida. Mas quanto tempo a gente gasta, e falar a gente porque eu me incluo nisso aqui, quanto tempo a gente gasta correndo o dedo pela tela, gastando horas e horas com nada, com bobagem. Entendem? Enfim, nada disso é novo. Desde o tempo da política do pão e circo, os que estão no poder sabem que devem distrair as massas, mantê-las alienadas, gastando energia e dinheiro com bobagem, sem olhar para as coisas que verdadeiramente importam na vida. Ainda incluem Gamaliel as novelas que só falam de baixaria, os reality shows que estimulam o desejo incontínuo do ser humano de adorar e de odiar alguém, e praticamente qualquer coisa que é trabalhada com o objetivo de tirar o ser humano da sua jornada espiritual e de autoconhecimento. Por isso, nós precisamos ficar muito atentos às nossas paixões e com tudo que possa nos distrair, pois todos podemos ser presos pelos tentáculos da ilusão e só acordar quando já for tarde demais. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima reflexão.